Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 6 de setembro, véspera aí de feriado da Independência. Nível do Sistema Cantareira em agosto é o mais baixo desde 2015. Veja também, homem é preso após incendiar a própria casa e ameaçar a esposa em Sumaré. E ainda, Ambev abre mais de 100 vagas para programa de estágio na região. Isso e muito mais, você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E falando nas multiplataformas, eu quero convidar você aí de casa a nos seguir nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, o TikTok e o Quai. Nós estamos com presença em todas essas mídias, utilizando a mesma nomenclatura, que é tvtododia.oficial. Assim você receberá sempre a notificação no momento que nós entrarmos ao vivo, sem perder um minuto sequer aí da programação, e você poderá acompanhar então tudo o que passa na TV Todo Dia. E lembrando que, além das mídias sociais, nós temos também o portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br, onde você encontra notícias da sua cidade, da sua região, do estado, do Brasil e do mundo, produzidas por jornalistas profissionais com isenção, com imparcialidade, narrando os fatos como eles realmente aconteceram. Você gosta de jornal impresso, mas não é todo dia que você consegue buscá-lo nas bancas? Não tem problema, aponte a câmera do seu celular, do seu tablet ou mesmo do seu notebook para o QR Code que aparece na sua tela. Assim você descarregará a versão digital daquele mesmo jornal impresso que está presente nas bancas. E sabe a que custo? É de graça. Todo Dia não cobra nada de você por esta comodidade, para que você tenha a notícia na palma da sua mão. E assim você fica sempre muito bem informado e leva a notícia para onde quer que você vá. E para participar do nosso programa, lembrando, basta enviar a sua mensagem de texto para o WhatsApp que aparece aí na sua telinha, que é o 992388799. 992388799. Nós deixamos bem frisado que a mensagem de texto, porque por questões técnicas nós não podemos executar arquivos de áudio, tá? Mas os arquivos de vídeo, se você tiver algum flagrante, esses daí a gente consegue passar no finalzinho do programa, caso aí você tenha alguma denúncia, caso você tenha alguma situação presenciado de irregularidade, pode ser, vamos dizer aí, um fogo em terreno, né, fogo em mata, como aconteceu recentemente aqui, né, que puseram fogo na mata ao lado do CDP. Às vezes você está passando de carro, de moto, viu um flagrante, filma com seu celular na horizontal, né, deixando o celular então deitado, para ele melhor se adaptar aos padrões da TV, e assim nós compartilhamos com todo mundo. E lembrando, a sua mensagem de texto, ela é muito importante, assim como a sua mensagem de vídeo. Por quê? Através delas, nós podemos acionar aí a nossa equipe de reportagem para fazer uma investigação, para ir atrás do acontecimento, buscar uma resposta para você. E quem sabe, além da resposta, trazer também já a solução. Então, participe conosco. No final do programa, nós compartilharemos com todos os nossos telespectadores, tá bem? Abrindo agora, então, o nosso primeiro bloco informativo, vamos falar do bicentenário da Independência, personagens além de Dom Pedro I. Pela nossa série sobre o bicentenário da Independência, hoje falaremos então de alguns personagens centrais desse momento. Mais do que um ato isolado de um líder, a independência do Brasil envolveu pessoas da elite e também do povo. Nós conversamos aí com historiadores que destacaram alguns desses nomes, alguns deles famosos.
Vamos acompanhar esse vídeo aí feito pela TV Brasil. Para que Dom Pedro fosse reconhecido imperador do Brasil, muita articulação política aconteceu. Uma das pessoas mais próximas, José Bonifácio, foi um dos responsáveis. Ele foi chamado para ser ministro com uma pessoa, imagina, um Dom Pedro com 23, 24 anos e ele com 60, que conhecia o mundo todo. Ele era a pessoa que podia falar tanto com os revolucionários quanto com o monarca com credibilidade. Batalhas pela independência aconteciam pelo Brasil. Na Bahia, as cartas de Maria Bárbara Pinho formaram um retrato da luta contra os portugueses. Maria Bárbara Pinho, que eu chamo de primeira jornalista de guerra dessa guerra da Bahia, ela, através de uma correspondência com o marido, que é um nobre português e que está vindo para o Brasil, são essas cartas que contam com detalhes os horrores da guerra da Bahia, a fome que as pessoas passaram, a dificuldade que se tinha de cuidar dos doentes. A imperatriz Leopoldina ouviu a voz das mulheres que reivindicavam a independência. Ela temia que o liberalismo de Dom Pedro o deixasse sem apoio em Portugal. Nós temos ainda um grupo enorme de mulheres, 186 baianas, que mandam uma carta para Leopoldina, agradecendo a participação dela e pedindo para ela apoiar a emancipação. E a Leopoldina, que no início estava muito reativa, ela adere ao projeto de emancipação quando ela percebe que ele pode ficar sem coroa em Portugal e no Brasil e que os filhos dela poderão ficar sem coroa e sem trono. A partir do momento em que os brasileiros passaram a tomar decisões pelo país, muitos papéis se inverteram. E fica o destaque para os primeiros políticos do Brasil independente. Grande novidade, e o que é a marca do Brasil independente, é o Congresso Nacional. E essas figuras que faziam a lei que eram novas, todas elas eram novas. O grosso dessas pessoas, até a véspera, uma parte delas estava presa como revolucionário, era tida como pessoa contra a monarquia e lutavam contra a monarquia de fato. No dia seguinte passaram a ser autoridades da nação brasileira, que fazem as leis da nação e a que todos devem obediência. Então isso foi uma mudança muito grande. O Feijó era um padre de província, virou regente eleito do Brasil, foi o substituto do imperador. Então é uma dessas transformações. Outros lutaram pela independência e Frei Caneca, por exemplo, foi morto tentando defender uma Constituição mais liberal do que a que foi feita pelo Dom Pedro I. Então é isso, Todos os personagens, mais personagens aí que participaram desse momento importante e histórico aí da fundação, vamos dizer assim, do nosso país, do Brasil como conhecemos hoje. Mas deixando o aspecto histórico de lado, vamos agora para um assunto muito atual e que já aconteceu, Aconteceu em 2015 e agora está se repetindo, que é a escassez hídrica do sistema Cantareira. Uma notícia aí sobre a situação do maior reservatório de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, o Cantareira. Ele fechou agosto com o nível mais baixo para o mês desde a crise hídrica que atingiu o estado. E a repórter Júlia Ballarini, da TV Brasil, tem mais informações. Cantareira estava em volume morto. Anne, o que preocupa também é que a situação não deve melhorar nos próximos meses, já que estamos no período de estiagem e o ano inteiro a chuva aqui na região ficou bem abaixo da média. A Sabesp, a companhia responsável pelo fornecimento de água, informa que neste momento não há risco de desabastecimento, mas recomenda aí à população o uso consciente da água e a gente também sempre reforça, Evite o desperdício. Nós conversamos com o professor da Unicamp, Antônio Carlos Ufo, que é especialista em gestão de recursos hídricos. Vamos ouvir.
A partir do início da primavera, é esperado, né? Isso depende da ocorrência ou não da lanina. A lanina ela tem a capacidade de atrasar o início das chuvas, então essa queda dos níveis de reservação ela pode continuar até outubro, às vezes entra até em novembro, chegando até dezembro, como foi, acho que do ano passado, né? Que atrasou bastante as chuvas. Então, em geral, a gente espera. Começou a primavera, que é no final desse mês, né, no dia 21, 22 de setembro, inicia a primavera, mas não é exatamente no mesmo dia que as chuvas voltam. Então, em geral, a gente espera essa chuva a partir de outubro. Nós estamos sentindo, né, um efeito aí da laninha, que ela tem atrasado a entrada do sistema de chuvas, né, do sistema de umidade que traz as chuvas para a nossa região. Normalmente essas chuvas elas vêm de lá da região norte, vêm de lá do Amazonas, né, chamados os rios suspensos. Então ela traz essa frente de umidade, ela traria essa chuva de lá de cima da região amazônica para cá. E o Laninha, que é o efeito aí de aquecimento do Oceano Pacífico, né, do nosso vizinho aqui na região do Chile, ela interfere, ela entra bem na faixa do centro-oeste, criando aí uma barreira então de calor que impede a descida desse sistema e nós ficamos aí com essa escassez. Não se sabe, né, até quando que vai continuar aí esse período de seca. E quando nós temos alguma chuvinha, né, como aconteceu ontem, apenas 4 milímetros, né, de chuva, o que é muito pouco, não chega a ser suficiente sequer para umedecer a terra, quanto mais repor o lençol freático e ainda, né, abastecer as nossas represas. É um índice muito baixo, mas segundo aí os cientistas do tempo, pode ser, né, se tudo colaborar para isso, que no final deste mês de setembro, talvez lá pelo início de outubro, nós voltemos a registrar acumulados de chuva em grande volume, que dará uma certa aliviada, né, uma recuperação parcial desse tempo seco, né, dessa escassez que nós vimos sentindo desde aproximadamente maio para cá. Nós tivemos aí os meses mais secos, sobretudo os meses de julho e agosto, que foram muito secos, abaixo da média histórica. Mas vamos falar agora de carreira. Muitas pessoas aí pensam em fazer uma transição de carreira, né, ou para buscar aquela carreira tão sonhada, né, mudança de área, ou até mesmo para fazer uma transição de empresa, né, sem mudar em si a carreira, mas o local onde você quer dar sequência. Mas para isso existem alguns pontos para ser levados em consideração. Decidir mudar de carreira mais tarde na vida está se tornando mais comum do que se pensava e pode ter diversas razões, especialmente depois de trabalhar em determinada carreira por um longo período. Uma pessoa realizada no Brasil, uma pesquisa, realizada no Brasil pelo Indeed, no fim de 2021, mostrou que 41% dos entrevistados acreditam que suas profissões estão se tornando obsoletas e ainda pensam em mudar de área, enquanto 73% dos entrevistados afirmaram que mudariam de profissão para continuar no mercado de trabalho. Mudar de carreira pode ser difícil, mas talvez seja um passo necessário para o crescimento profissional. Antes de trocar de profissão ou setor no meio da trajetória, é desafiador. Por isso, existe uma lista com 3 pontos para levar em consideração antes de tomar uma decisão difícil como essa. E para explicar melhor sobre este assunto, a jornalista Sabrina Furlan conversou no Todo Dia News, segunda edição, com um professor universitário, palestrante, escritor e atuante há 31 anos na área de recursos humanos, Cícero Mangabeira. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista realizada ontem à noite no Todo Dia News, segunda edição, mas antes disso, solta a vinheta.
Então, é necessário, eu sempre falo que o medo não pode sobressair aos sonhos, aos objetivos. Mas você fez uma colocação muito interessante, que é com relação às estratégias. O que acontece? Hoje existe muito, o que acontece? Um estresse no trabalho. E essa rotina, essa profissão no qual a pessoa já não se sente mais à vontade, ela se sente desmotivada, é necessário ela buscar novos meios, novos caminhos. Só que existe dentro desses meios, desses objetivos, uma coisa muito importante que estão esquecendo a maioria. Ou seja, planejar, pesquisar quais as áreas na qual deseja trabalhar. Qual o número de saturação, quais as ofertas de emprego nessa área que deseja. Quais os cursos que são necessários ou serão necessários para adquirir as competências para o novo emprego ou a nova profissão. E qual a estratégia, qual a reserva financeira que você terá para que, a partir do momento que você muda uma profissão, você será um júnior, vamos colocar assim, porque o que acontece? Já tem, para a nova profissão, vai ter profissionais que já atuam há alguns anos na área. E você tem que saber, ou tem que pensar, tem que planejar se esse período, qual o período que você almeja ter essa nova profissão. Existe reserva financeira para as despesas essenciais, né, que não há como fugir. Então é necessário pesquisar o mercado, pesquisar quais os cursos que serão necessários para as novas competências e como planejar em quanto tempo eu almejo estar em outro emprego. Porque se fala muito em soft skills, que são na gestão de RH, ou na linguagem de RH, de recursos humanos, são um conjunto de conhecimentos comportamentais ou a inteligência emocional. Mas eu diria que acima dessa análise da inteligência emocional, que tem a ver com assertividade, empatia, capacidade de comunicação, capacidade de liderança, seria o planejamento, a pesquisa e o planejamento. Pensar, preparar, planejar, né, capacitar e realmente ir à busca do sucesso profissional, porque todo mundo é capaz, todo mundo pode, desde que seja feito corretamente, para não errar e ficar aí mal, se sentir, né, incapacitado ou se sentir que não tem competência para tal função. Então, isso é muito importante, tudo que o Cícero está explicando. E agora, essa busca, né, Cícero, por um emprego novo, né, com características novas, essas pessoas, você disse comunicação, né, a gente vê que realmente a pandemia influenciou muito, até porque as redes sociais bombaram na época da pandemia, muitos trabalhos envolveram, né, o marketing digital, então a comunicação via internet, assim, deu um boom, estourou, né? Só que a gente percebe também que com o isolamento, com o distanciamento, hoje as pessoas voltando àquele normal, que ainda não é totalmente normal, mas agora parece que as pessoas têm uma certa dificuldade, né, na hora de conversar pessoalmente no tete-a-tete, ou ficam com dificuldade no cumprimento, né, até na hora de uma entrevista, de uma conversa, de receber uma pessoa, um cliente, não sabe se dá a mão, se realmente, né, o que faz, e aí parece que as pessoas não passam atrás nesse momento e não sabem como lidar. Então a comunicação entra nesse processo, porque realmente o corpo também tem uma comunicação, né? A gente vê as expressões no rosto da pessoa, até gestuais com a mão, né? Eu, por exemplo, vivo falando com a mão, né? Isso é uma característica minha, mas muitas pessoas se acanharam, ficaram realmente mais para dentro, né, com a pandemia, e isso acabou afetando essa comunicação, eu acredito, essa comunicação externa. Pode ser que a pessoa seja perfeita para se comunicar pelas redes sociais, mas quando vai se comunicar presencialmente com alguém, com um cliente, já dá uma travada. E aí, se for para escolher uma carreira nesse sentido, ela precisa se preparar muito, né?
Sabrina, é uma coisa muito interessante que você colocou. A questão da comunicação, ela tem que ser não somente para clientes e fornecedores, como também para passar as mensagens, os projetos, as missões, as estratégias para os seus próprios liderados, no eventual cargo de liderança. Né? E a comunicação é essencial no mundo de hoje. Cada vez mais as empresas valorizam e estão enxergando a comunicação como algo importantíssimo, entre outras competências. Então é isso, lembrando a você que a entrevista da Sabrina Furlan, feita aí com o professor Cícero Mangabeira, pode ser conferida na íntegra através aí do nosso YouTube. Vou pedir para o pessoal da produção colocar novamente aqui o GC das nossas mídias sociais. O nosso YouTube, para você acompanhar, é este daqui, olha, @tvtododia.oficial. Então você pode acessar o YouTube, buscar lá a entrevista e acompanhá-la na sua íntegra, na sua completude, porque essa informação ela é muito importante, ela está carregada de muitas dicas para você aí, especialmente que está pensando em fazer uma transição de carreira. Então não perca essa oportunidade, acesse lá o nosso YouTube e acompanhe a entrevista cedida a Sabrina Furlan pelo professor Cícero Mangabeira, aí, uma pessoa muito competente e aí com 31 anos, né, de experiência em RH e consultoria aí de transições de carreira, tá bem? Bom, vamos fazer uma breve pausa, é rapidinho, coisa de 1 minuto, 1 minutinho e meio, só para tomarmos uma água e daqui a pouco voltamos trazendo a você mais notícias. Mas não saia daí, é rapidinho. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Feche os olhos. Ative seus sentidos. Conecte-se com sua origem. Conheça a maior plataforma de experiência de churrasco do Brasil. Isso é Bárbaros, paixão indomável por churrasco. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia.
Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Estamos de volta agora trazendo para você o último bloco informativo. Lembrando que nós estamos com o nosso horário alterado e reduzido em virtude do horário eleitoral gratuito, né, que eu sei, você não gosta, muita gente não gosta do horário eleitoral, mas ele é importante para que nós participemos aí desta que é a maior festa, né, que é a democracia, é você escolher justamente aquelas pessoas que irão representar-nos no Congresso Nacional, né, pensando aí em Senado e Câmara dos Deputados, além da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também a escolha dos nossos majoritários, né, os governantes, tanto o governador de Estado quanto o presidente da República. E para que nós possamos fazer essa escolha, lamentavelmente nós temos aí este horário eleitoral, que ele já foi muito maior no passado, né? Ele chegou a ter 1 hora de duração em faixas matutinas e também noturnas, e agora ele só tem 25 minutos em cada faixa. Então, por 25 minutos, nós acabamos tendo aí atrasado o nosso jornal, que antes começava a 1h da tarde, agora ele começa diariamente a 1h25 e ele vai continuar neste horário especial enquanto houver a duração aí deste programa eleitoral, está bem? E lembrando você também que desde ontem o Todo Dia News, segunda edição, ele começou a ser veiculado mais cedo, então ele começa agora às 6 horas da tarde, portanto 18 horas. O Sala Política também começa antes, começa 1 hora antes, às 17h30, tá? Então isso é importante você saber para que você não perca essa informação que é relevantíssima no momento, né? O Sala Política trazendo aí os candidatos da região para que você conheça suas propostas e possa formar melhor a sua consciência de voto. E na sequência, a Sabrina Furlan trazendo aí o Todo Dia News, segunda edição, com as notícias da nossa cidade, da nossa região, do estado, do Brasil e do mundo para você, tá bom? Então vamos retomar agora o nosso roteiro aqui de notícias e vamos falar de um caso absurdo que aconteceu na cidade de Sumaré, porque uma pessoa, ela tentou, aliás, ela tentou incendiar a própria casa e ainda ela ameaçou a esposa, mas solta a vinheta do plantão policial. Pois é, né? Que absurdo esse fato. Uma pessoa, um homem aí, incendiar a própria casa e ameaçar a própria esposa. Este é o assunto que será abordado pela nossa repórter Natália Lima, trazendo aí todos os detalhes deste fato absurdo que aconteceu na cidade de Sumaré. Fica ligadinho neste vídeo. Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste domingo após incendiar sua própria casa durante uma briga com a sua esposa no bairro Jardim Santiago, em Sumaré. O homem foi preso em flagrante por incêndio criminoso e ameaça. Segundo a esposa de 35 anos, ela foi ameaçada pelo esposo após um desentendimento, que em seguida ele teria ateado fogo na casa e saiu para se acalmar. Testemunhas informaram aos guardas que o autor do incêndio estaria em um bar jogando sinuca. O homem foi encontrado no local, tentou se esconder, mas foi abordado pela equipe. Ele foi preso por incêndio criminoso e ameaça e encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. O criminoso já havia sido condenado anteriormente por porte ilegal de arma, tráfico de entorpecentes e roubo. Natália Lima para o Todo Dia News.
É uma pena, né? Uma pena que uma pessoa chegue a esse ponto aí de insanidade, né? Fazer um ato como este, colocar fogo na própria casa, desalojar aí a própria família e ainda ameaçar a companheira, né? Espero que ele fique bastante tempo aí na cadeia para refletir aí sobre o que ele fez. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de emprego. Então solta a vinheta de oportunidades. Você gosta de cerveja? Você gostaria de trabalhar numa companhia cervejeira? Então, presta bem atenção porque essa notícia é para você. A Ambev, ela abre mais de 100 vagas para o programa de estágio aqui na nossa região. E quem tem mais informações sobre essa oportunidade é ela, Ellen Santos. A fabricante de bebidas Ambev abriu processo seletivo com mais de 100 vagas para programas de trainee e estágio nas unidades de Campinas e Jaguariúna. O programa de trainee é voltado para quem se formou recentemente e o programa de estágio é para estudantes do penúltimo e último ano da faculdade. Para as vagas de trainee não é necessário conhecimento da língua inglesa. Os selecionados poderão trabalhar fora do país. As áreas de atuação são divididas entre Supply, Business e Tech. Os estudantes devem cursar farmácia, robótica, direito, engenharia, entre outros. As inscrições para os programas já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 20 de setembro. Para mais detalhes sobre as vagas, links e lista de vagas para a fábrica de Jaguariúna, acesse o portal Todo Dia, www.tododia.com.br. Ellen Santos para o Todo Dia News. Muito obrigado, Ellen. E chegou o momento de falarmos da previsão do tempo. Aqui a Americana está dando uma ventania bem forte. Mas será que isso é prenúncio de chuva chegando? Vamos descobrir mais da previsão do tempo com ela, com a Bianca Rezende. Olá pessoal, o início da semana em que se celebra a independência do Brasil, 7 de setembro, será marcado por chuvas em estados de todas as regiões do Brasil, apesar das diferentes condições de intensidade e temperaturas, de acordo com a previsão do Climatempo. Na maior parte do Sudeste, o período será marcado por instabilidade, chuvas isoladas e ventos costeiros, por causa da ação da frente fria que permanece sobre a região até quarta-feira. Vamos ver o que o clima reserva para a nossa região. Para a terça-feira, a condição de nebulosidade variável persiste e são maiores as chances de chuva e temporais também a qualquer momento do dia, inclusive de forma recorrente, vários eventos de chuva por dia. E além de trovoadas, pode ocorrer chuva localmente forte, algumas rajadas de vento também. Para a quarta-feira, a tendência é de céu predominantemente nublado, com poucas aberturas de sol, o que mantém as temperaturas sob menor amplitude, mínima estimada em 15 graus e máxima em 24 graus. Vamos ver então como fica a temperatura para a região aqui de Americana? Americana, então, a temperatura mínima de 14 e a máxima de 28 graus, com 80% de chances de chuva. Já Limeira, a temperatura mínima de 14 e a máxima de 28 graus, com 80% também de chance de chuva. Agora vamos ver então as condições para a região de Campinas. Campinas, então, a mínima de 14 e a máxima de 27 graus, com 90% de chance de chuva, um pouquinho aí mais do que a região de Americana. Jaguariúna, a mínima de 15 graus e a máxima de 29 graus, com 80% de chances de chuva. Então, o que a gente pode ver a nossa região é esperando chuva. Vamos ver se ela vai vir, né, gente? Volto para o estúdio. Muito obrigado, Bianca. Então, está aí, né? Temos 80% aí de chance de chuva, mas eu acho que vai ser aquela chuvinha bem fraquinha, bem pouquinha no final do dia, né? Assim, é bom que não atrapalhe aí o dia de ninguém, não é mesmo? Bom, chegou então o momento de encerrarmos aqui o nosso bloco informativo e abrir aí a participação dos nossos telespectadores. Nós temos participações? Temos. Boa tarde, Danilo. Guilherme Coelho. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo aí e obrigado pela sua participação.
Boa tarde, Danilo. Tudo de bom para você e sua família, Mário dos Santos. Muito obrigado, Marião. A você e sua família também um ótimo dia e tudo de bom para vocês. E obrigado por estar acompanhando o Todo Dia News, primeira edição. E eu quero convidar você e todos que nos assistem a continuar na nossa programação, que agora ela entra na fase aí de conteúdo educativo, cultural, e às 5h30 da tarde, lembrando que a partir de agora é mais cedo, nós teremos o Sala Política com Luiz Gustavo Klein, e na sequência, às 6 horas, nós temos a Sabrina Furlan apresentando o Todo Dia News, segunda edição. Após o Todo Dia News, segunda edição, começa o programa Repórter Brasil, o telejornal aí da TV Brasil, com notícias nacionais, e na sequência o programa Estádio, que é o jornalismo esportivo. Então eu convido você a seguir com a nossa programação e eu volto aqui amanhã com você. Tchau, tchau.